Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Estamos aqui para a nossa live diária. Bom dia mesmo. Quando estávamos na pandemia, eu fiz um voto a Deus. Das 5 da manhã, fazer a live. Enquanto durasse a pandemia. Esse foi meu voto. A pandemia durou aí um pouco mais de 3 anos. E nesse período, durante 3 anos e 2 meses, eu preguei a Bíblia capítulo por capítulo. Terminou a pandemia, então aquele voto que eu fiz ao Senhor hoje, ele está cancelado, né? Eu cumpri o voto que eu fiz com Deus. Senhor, enquanto durar a pandemia, vou estar fazendo a live às 5 da manhã. Passou, mas eu tenho continuado fazendo as lives e pregando capítulo por capítulo. Hoje a nossa meditação é Levítico capítulo 3. Ou seja, eu já preguei a Bíblia capítulo por capítulo. Você pode conferir no YouTube, no canal Leles. Mas agora eu comecei. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, não é a mesma coisa. Se você pegar Levítico hoje, o que eu vou falar hoje, e olhar o que eu falei há 3 anos atrás, você vai ver que Deus tem algo novo. E o que eu quero destacar aqui é sobre a oferta de sacrifício pacífico. O livro de Levítico, ele dá normas que o povo teria que fazer. Como é que eles... É um livro que trata da santidade. E na santidade estava relacionado com as ofertas que eles faziam. E havia uma oferta chamada sacrifício pacífico, que está em Levítico capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, se a oferta sem defeito diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor. Então, veja bem, o sacrifício pacífico, o que significa isso? Significa, meu querido pastor Valdeci Camargo, e o pastor Ivan também, que está se preparando também para voltar para a Fortaleza. Deus te abençoe, querido Ivan. Então, esse sacrifício pacífico significava a paz por haver comunhão com o Eterno. Ou seja, era uma oferta que eles faziam agradecendo a Deus por ter comunhão com Ele. Olha só, o ofertante e a sua família levavam a oferta ao santuário e ali era separada uma porção para que eles e o sacerdote comessem juntos. Porque a oferta é o seguinte: eles levavam, queimavam, era como se fosse um churrasco, sai aquele cheiro gostoso e espiritualmente tinha um significado. Aquele cheiro daquela carne assada era como se ela chegasse nas narinas de Deus. Algo é como você no domingo, o pessoal está fazendo churrasco, você... Então, por que acontece isso? É porque Deus, ele usa as coisas materiais para ensinar o homem o efeito dela no mundo espiritual. Então, querido, só que dessa oferta aqui, eles tinham que queimar tudo. Mas no caso da oferta pacífica, uma parte eles queimavam toda para Deus e a outra parte eles comiam junto com o sacerdote. O que quer dizer isso? Isso ilustrava o agradecimento e a intimidade do ofertante com o Senhor. O animal, que poderia ser um boi, poderia ser uma vaca, poderia ser um cordeiro, poderia ser um cabrito, não poderia ter defeito algum. A paz que o homem tanto almeja está na reconciliação com Deus e na obediência à sua palavra. Então, essa oferta eles faziam dando a entender, significando que eles estavam em paz com Deus. E você?
Você está em paz com Deus? Você está em paz com Deus? Tem pessoas que vivem em guerra constante. Tem pessoas que ela tem guerra todo dia. E ela ora, meu Deus, quando é que vai parar essa guerra? Quando é que vai parar? Ah, é só quando Jesus voltar. Aqui eles ofertavam, porque eles estavam em paz com Deus. Às vezes tem pessoas que só vivem em guerra porque elas não sabem o que é ter paz com Deus. Paulo, ele aprendeu isso. Ele disse assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala, tendo fartura, não tendo fartura, tendo muito ou tendo falta de tudo. Ele aprendeu a estar contente. Foi Paulo que disse, olha, a sua luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestade, dominadores que atuam no lugar celestial. Paz com Deus. O povo de Israel, quando eles estavam em paz com Deus, eles ofereciam uma oferta ao Senhor. Vamos orar? Pegue seu copo com água. Querido Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço por estar falando a tua palavra. Desta feita, Levítico capítulo 3, que nos trata desta oferta de paz. Oxalá, meu Deus, que o teu Espírito Santo dê paz a quem ouvir essa palavra. Dê paz a este pai, dê paz a esta mãe, dê paz a este patrão, dê paz a este funcionário. Se porventura algum político ouvir essa palavra, que ele receba paz. Algum médico, algum advogado, uma dona de casa, uma pessoa do campo, aonde essa palavra chegar, seja aqui no Brasil ou quem sabe até no exterior, que a pessoa que receber entenda que ela precisa ter paz com Deus. Amém? Pode beber água. Olha, se você tiver paz com Deus, sabe o que vai acontecer? O livro Atos dos Apóstolos nos fala que o Herodes, lá, o imperador de Roma, mandou cortar a cabeça do apóstolo chamado Tiago. E aquilo foi tão bom, ele ficou tão feliz que ele falou, amanhã eu vou cortar a cabeça do Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele estava dormindo acorrentado entre dois soldados. Você dormiria sabendo que outro dia sua cabeça seria cortada? Isso mostra paz. Aquele Pedro que havia traído a Jesus e aprendeu o que era a paz de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo. Tenha paz com Deus. Aleluia.